Olá, sejam bem-vindos a mais um videocast Viver Bem, aqui da Unimed Metropolitana do Agreste. Neste episódio nós temos como convidado o Dr. Yelson Vital, ele é médico endocrinologista, operado no Unimed Metropolitana do Agreste, e ele vai falar aqui sobre um tema bastante importante, que é a vida é mais doce sem diabetes. É isso, doutor Yelson, muito bem-vindo ao nosso videocast aqui, Viver Bem. É isso aí, Marcelo, muito obrigado. Agradecer primeiramente à Unimed Metropolitana do Agreste pelo convite de estar aqui nessa tarde e noite falando um pouquinho sobre uma doença tão prevalente no Brasil e no mundo, que é o diabetes mellitus. Hoje nós estamos nesse dia de gravação, né, 14 de novembro, que é o Dia Mundial de Prevenção ao Diabetes, que acontece no Brasil e no mundo todo, né? Dia mundial que reforça mais ainda essa questão. Como é que o doutor Yelson vê essa questão aí do diabetes em termos de saúde pública, em termos de populacional? Bom, Marcelo, como eu disse, a diabetes é uma doença muito prevalente, né? É uma doença impactante que, se não bem cuidada, não bem orientada pelos profissionais de saúde e por toda a equipe que rodeia, que diabetes não é só tratado pelo endocrinologista, tem toda uma equipe multidisciplinar por trás. Então, como eu estava falando, doença muito prevalente, que abrevia muito os anos de vida dos pacientes, quando não bem controlado, sem contar na diminuição da qualidade de vida desses pacientes. Dentro dessa questão do diabetes, qual é o papel do endocrinologista? Qual é a função da endocrinologia no tratamento do diabetes? O endocrinologista é o médico especialista em doenças hormonais, né? E quando a gente fala de hormônio e fala de diabetes, a gente está falando basicamente na insulina, né? Então, o papel da gente é diagnosticar da forma mais precoce possível e orientar nossos pacientes a mudança de estilo de vida, né? Para que a doença se torne menos agressiva do que seria se a pessoa não tiver os devidos cuidados. E se a gente fala, a gente tem conhecimento de tipos de diabetes. Como é que se classifica? O que se identifica? Um tipo é mais complicado que o outro? Como é que isso acontece? É uma pergunta muito frequente no consultório. O paciente geralmente quer saber o tipo de diabetes que ele tem. Mas basicamente ele é classificado em tipo 1 e tipo 2. Existem outros tipos de diabetes, diabetes gestacional, diabetes por outras doenças provocada por outras doenças endocrinológicas. Mas basicamente os dois tipos mais prevalentes são o diabetes tipo 2 e tipo 1. Tipo 1 geralmente é aquele que incide na criança, no adolescente, no adulto jovem. E o tipo 2 corresponde a aproximadamente 90% dos casos de diabetes e geralmente ocorre em pessoas acima dos 40 anos de idade. Na verdade, não tem tipo de diabetes mais agressivo do que o outro. Se não bem controlado, todos são agressivos e levam a complicações tanto agudas como crônicas que abreviam a vida do paciente. A gente sempre tem a questão de relacionar o diabetes com o açúcar, né? Com a glicose, nesse sentido. Quando tem esses dois tipos, tipo 1 e tipo 2, qual é a diferença nesse sentido em termos do consumo do açúcar ou do açúcar, do uso de glicose, vamos dizer, em excesso? Quando é que tem essa prevalência de tipo 1 ou tipo 2 de quem consome bastante açúcar, algo nesse sentido, influenciar, ou se o açúcar influencia diretamente em desenvolver diabetes? O açúcar está diretamente, o consumo de açúcar está diretamente relacionado com o diabetes. No caso do tipo 1, não. Mas no caso do tipo 2, a relação é muito próxima. Diabetes tipo 1 não, a pessoa já nasce com a predisposição genética e em determinado momento da vida vai desenvolver a doença, independente da alimentação que ele teve ao longo da vida. Já o tipo 2 tem relação com ingestão de açúcar, principalmente o açúcar refinado. Mas não só a ingestão de açúcar diretamente é que provoca diabetes. Tem pessoa que come pouco, ingere pouco açúcar e se torna diabético, porque tem outros fatores envolvidos quando se fala de diabetes tipo 2. A idade, a genética, a composição corporal. É importante frisar na busca do peso ideal de cada pessoa. Isso é o fator principal para o desenvolvimento do diabetes tipo 2, é o excesso de gordura abdominal.
recomenda-se que o homem tenha, a circunferência abdominal de um homem não ultrapasse 90 centímetros e da mulher 80 centímetros. Toda vez que a circunferência abdominal de um ou de outro ultrapassar desses valores, cada vez maior, quanto cada vez maior esse valor, maior o risco de se tornar diabético do tipo 2. Quando o doutor Ielso fala dessa questão, então está diretamente relacionado ao desenvolvimento da diabetes tipo 2 ao estilo de vida, o estilo de vida que se adota. Exatamente. Enquanto o diabetes tipo 1 não tem, a causa do diabetes tipo 1 não tem relação com o estilo de vida, o tipo 2 está extremamente ligado ao estilo de vida que o paciente adota. Se o paciente, desde cedo, se conscientiza que deve praticar atividade física, deve manter o peso ideal, o risco dele se tornar diabético do tipo 2 é muito pequeno. A pessoa já está adulto, descobre que está com diabetes, desenvolveu diabetes. E agora? Bom, uma vez diagnosticado diabetes, aí vai ter que ser intensificada a prática de atividade física, né? Ser bem orientado nutricionalmente. Se tiver acima do peso, a gente vai enfatizar para que ele reduza o peso, para que, mesmo que não consiga chegar no peso ideal, que se aproxime do peso ideal, para que esse paciente precise tomar a quantidade menor possível de medicamentos, ou até mesmo evitar a necessidade do uso das insulinas. No caso, uma vez adquirido o diabetes, mesmo tem um acompanhamento, vai se transformar num problema crônico, mas é possível viver com qualidade de vida, é possível levar uma vida, vamos dizer, dentro de padrões normais? Perfeitamente. É perfeitamente possível levar uma vida normal sendo diabético. Você não vai ficar, você não pode ficar, o termo curado não existe, mas você, uma vez bem controlado, você vai levar uma vida normal como qualquer pessoa. Até mesmo às vezes às vezes não há nem necessidade de tomar nenhum medicamento. Doutor Ielso, o que dizer então para as pessoas que não desenvolveram e que elas não venham a desenvolver diabetes? Qual é o melhor caminho para se seguir para que a pessoa não tenha diabetes? O fator primordial é ter cuidado com a manutenção do peso ideal. E para conseguir a manutenção do peso ideal, ou para obter o peso ideal, é necessária a prática da atividade física regular, tanto aeróbica quanto a atividade física de resistência. Uma associada com a outra são importantíssimas para melhorar a qualidade de vida e para prevenção do diabetes. E além da atividade física regular, uma alimentação com baixo índice de açúcar refinado, rica em fibra e com a quantidade de caloria ideal para a composição corporal de cada indivíduo. Ou seja, comer só o que o corpo precisa, né? Nada além do que é necessário para a nossa alimentação diária. Muito bem. Exatamente, é isso aí. Somente o necessário para a máquina funcionar. Apenas isso. Que foi feita para isso. Doutor Ielso, e o que dizer então para os pacientes que a gente tem, que são beneficiários do Unimed, mas os pacientes diabéticos em geral, o que dizer para ele? O que diria para um paciente que é diabético? Qual é o conselho que o doutor Ielso diz para um paciente que é diabético? Um paciente, volto a frisar, para aquelas pessoas que podem, a prática de atividade física regular, alimentação adequada e ter o seu médico para fazer os exames rotineiros, de rotina, para avaliar se está dentro da meta, os níveis glicêmicos estão dentro da meta, e se não tiver, para a gente ajeitar e deixar o paciente bem controlado para viver melhor e com mais qualidade. Já que descobriu, já que está com diabetes, se tornar aliado para ter a melhor qualidade de vida possível. Já que se tornou diabético, né, cuidar da doença para que não venha ter complicações crônicas no futuro. Por se tratar de uma doença silenciosa, na maioria das vezes não causa sintomas nenhum. O objetivo é evitar as complicações crônicas que tanto incomodam os pacientes no dia a dia nas consultas, tanto
tanta reclamação que a gente recebe no dia a dia do consultório. Na sua atividade diária, é certamente comum estar lidando com pacientes diabéticos. Isso é uma questão que ela fica muito clara, assim, são muitas pessoas que desenvolvem diabetes. Como é que vê a partir do seu trabalho no consultório? A diabetes é uma doença muito prevalente, é uma doença antiga, né? Desde o início da humanidade, diabetes existe. Estima-se que mais de 10 milhões de brasileiros tenham diabetes, tanto aqueles que sabem, quanto aqueles que não sabem por se tratar de uma doença silenciosa. Por isso que é importante o rastreio, né? Pessoas acima de 40 anos, pessoas acima do peso, mulheres que desenvolveram diabetes durante a gestação, pacientes que têm parentes com diabetes do tipo 2, a partir dos 40 anos é bom já estar periodicamente fazendo a sua glicemia de jejum para diagnosticar o mais precoce possível. O ideal é a prevenção, mas uma vez não podendo prevenir, que seja diagnosticado precocemente, como qualquer doença. A maioria das doenças, quanto mais precoce é o diagnóstico, maior é a condução da doença. Melhor é a condução da doença. E a partir daí seguir esses princípios básicos de manter o corpo em atividade e alimentação adequada. Exatamente. Manter o corpo em atividade e alimentação adequada são os pilares. Uma boa qualidade do sono também. E uma pergunta muito comum também no consultório é se, doutor, existe diabetes emocional? É outra coisa que também não causa diabetes, né? Estresse não causa diabetes. Não, praticamente todo mundo estaria fadado a ter diabetes. Não, mas a gente percebe, é notório que pessoas que têm um estilo de vida mais estressante no seu dia a dia têm um pouquinho mais de dificuldade de controlar os níveis glicêmicos, porque o estresse libera alguns hormônios que são hiperglicemiantes. Aí até dificulta um pouco mais o controle do diabetes, mas não causa o diabetes, só dificulta mais o controle da doença. Mais uma amostra de que é importante seguir o mais equilíbrio possível dentro do que seja possível, né? Com cuidado com o corpo e com a mente. Tem que aliar esse cuidado aí com o físico e o mental para a coisa transcorrer da forma melhor possível. Ok, bem dito. Pois bem, doutor Yelson, muito obrigado mais uma vez aqui por trazer seus conhecimentos aqui para todos que nos acompanham aqui no nosso videocast. Até um próximo encontro. Muito obrigado. Eu, mais uma vez, agradeço o convite. E lembre-se, a vida é mais doce sem diabetes. Tchau, um abraço e até o próximo encontro.